قصة سيدنا يوسف عليه السلام, a história do profeta José, que a paz esteja com ele. Antigamente, Ahmed, viveu o profeta de Deus chamado José, o profeta mais honrado, filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Ibrahim, que a paz esteja com todos eles. Jacó teve 12 filhos, entre eles José, que foi escolhido por Deus para ser um profeta e um mensageiro. Um dia, quando ainda era uma criança, acordou de um sonho que muito o assustou. Qual foi o sonho que ele teve, vovô? José disse para seu pai Jacó: "Ó pai, eu vi em sonho 11 estrelas, o sol e a lua. Os vi prostrando-se perante mim." Jacó ficou encantado com o sonho e percebeu que seu filho teria uma posição especial perante Deus. No sonho, as 11 estrelas eram os irmãos dele, enquanto a lua e o sol eram os seus pais. Temeu por José que seus irmãos conspirassem contra ele e tivessem inveja dele. Ele disse: "Ó filho meu, não relates teu sonho aos teus irmãos, para que não conspirem astutamente contra ti." José ficou ouvindo o conselho de seu pai. Este continuou: "Se você esconde este sonho, será escolhido por Deus e ensinado a interpretação dos sonhos." José respondeu alegremente: "O que acontecerá depois disso, ó pai?" Jacó respondeu: "E assim o teu Senhor te agraciará com a sua mercê, como me agraciou, e te escolherá como profeta, como agraciou anteriormente os teus avós, Abraão e Isaque, e nos tornou profetas." Os irmãos de José tinham inveja de José e de seu irmão Benjamim. Eles se juntaram e disseram o seguinte: "Vocês não percebem que nosso pai ama José e seu irmão Benjamim mais do que nós?" Mas, na minha opinião, ele dá muito carinho para os dois igualmente. "Nosso pai está mentalmente divagante. Ele os ama muito mais do que nós." Mas devemos fazer algo para merecer e assim ganhar o amor do nosso pai. "Matem José, ou o afastem para uma terra muito longe para que ele não possa mais voltar. Nosso pai nos amará mais quando José desaparecer." Não matem José, não tirem a vida dele. Joguem ele no poço para ser tirado por alguma caravana. Você teve uma excelente ideia. Vamos jogá-lo em alguns desses poços, aí ele morrerá afogado ou de fome. Ou então alguma caravana irá tirá-lo de lá e escravizá-lo. Os irmãos foram até o pai deles, Jacó, para executar o projeto. O segundo irmão disse: "Ó meu pai, que há contigo? Por que não nos confias José? Apesar de amarmos ele como você o ama." Envie ele amanhã conosco. Assim ele se diverte e brinca. Tomaremos conta dele. Jacó respondeu: "Ó meus filhos, é muito difícil para mim me separar dele durante o dia, porque temo que um lobo o devore enquanto estiverdes descuidados." Se o lobo devorar José, apesar de sermos muitos, seremos então medrosos, desventurados. Jacó concordou em deixar José ir com os seus irmãos. E o que aconteceu depois, vovô? Os irmãos foram com José e o jogaram no poço. Pegaram a camisa dele e colocaram sangue de uma ovelha que tinham acabado de matar naquele lugar. À noite voltaram para o pai deles, chorando. "Oh, meu querido pai, estávamos apostando corrida e deixamos José junto à nossa bagagem, quando um lobo o devorou." Jacó ficou triste
e pareceu que não foi convencido. O primeiro irmão disse: Você tem razão de não acreditar em nós. Garantimos para o senhor que o lobo não iria devorar José. E nós falhamos. Aconteceu justamente o que você temia. Jacó disse: Vós mesmos tramastes cometer semelhante crime. Porém, resignar-me-ei pacientemente, pois Deus me confortará em relação às vossas mentiras e enganações. Passou uma caravana perto do poço onde estava José. Um deles foi encarregado para trazer um pouco de água. Jogou o seu balde no poço e José agarrou-se nele. Quando o homem puxou o balde e viu José tão belo e lindo, ficou alegre e disse: Que maravilha! Eis aqui um adolescente! Eles colocaram José com a bagagem da caravana. Meu Deus! E a caravana levou José com ela? Sim, Ahmed. A caravana vinha da Síria e ia em direção ao Egito. Quando os irmãos de José souberam do que ocorreu com o irmão José, não sentiram pena nem remorso. Eles foram atrás da caravana e disseram que José era o escravo deles e que havia fugido. Pediram um preço e receberam alguns dirhams. A caravana chegou ao Egito. O ministro da fazenda comprou José e pediu para sua esposa cuidar dele. Se quando ele crescesse, mostrasse virtudes, eles o adotariam como filho. Assim Deus, o Altíssimo, colocou o ministro da fazenda e sua esposa para cuidarem de José. Além do mais, Deus ensinou a José a interpretação dos sonhos. Quando José atingiu 40 anos, foi agraciado com a missão profética e a sabedoria. José, que a paz esteja com ele, era muito belo. Ele recebeu a metade da beleza de Adão. Ele era muito bonito. A esposa do ministro colocou sua melhor vestimenta e se produziu para ficar muito bonita. Ela pediu a José para seduzi-la. José respondeu: Nunca vou fazer isso. Você é a esposa do meu senhor que cuidou de mim. O ministro ficou sabendo da tentativa de sua esposa para seduzir José e disse a ela: Pede perdão pelo teu pecado, porque és uma das muitas pecadoras. Quando a notícia se espalhou pelas mulheres da cidade, elas zombavam da esposa do ministro, que estava apaixonada pelo escravo dela. Quando a esposa soube sobre as fofocas, chamou as mulheres da cidade para uma visita. Colocou muitos pratos de frutas e deu a elas as facas para poderem cortar as frutas. Pediu a José para entrar na sala onde estavam as mulheres. Ao verem a beleza de José, elas feriram suas próprias mãos sem perceber e disseram: Valha-nos Deus, este não é um ser humano, não é senão um anjo nobre. Ela respondeu com gosto de vitória: Eu tentei seduzi-lo, mas ele resistiu. Porém, se não fizer tudo quanto lhe ordenei, eu juro que será preso e será um dos humilhados. José ficou embaraçado com a situação e pediu a Deus, dizendo: Ó Senhor meu, é preferível a prisão ao que me incitam. Porém, se não afastares de mim as suas conspirações, cederei a elas e serei um dos ignorantes. Depois que a notícia se espalhou, o ministro decidiu colocar José na prisão por um tempo até que a poeira abaixasse. Foi uma saída divina que preservou a integridade de José, que a paz esteja com ele. 2 jovens foram presos com José. Depois de conviverem um tempo com ele, cada um dos jovens teve um sonho estranho. Esta noite, eu sonhei que eu estava espremendo uvas. Muito estranho.
O segundo preso disse: Eu sonhei que em cima da minha cabeça eu levava um pão, o qual era picado por pássaros. Explica-nos a interpretação disso. Porque te consideramos entre os benfeitores, você passa seu tempo rezando e meditando. José interpretou o sonho que os dois presos tiveram? Sim. José disse: um de vocês vai sair daqui e servirá vinho para o rei. O outro será crucificado e os pássaros irão picar-lhe a cabeça. Ele pediu para aquele que seria solto para se lembrar dele perante o rei e dizer que José foi preso injustamente. Quando o jovem saiu da prisão, ele se esqueceu do recado de José durante anos. Um dia, o rei sonhou com 7 vacas gordas, sendo devoradas por 7 vacas magras e com 7 espigas verdes e outras 7 secas. Ele acordou assustado e pediu para a corte dele interpretar o sonho. Eles responderam: Deu uma confusão de sonhos. E nós não somos interpretadores de sonhos. E o que o rei fez depois disso? O jovem que servia vinho para o rei escutou a conversa e se lembrou de José, que a paz esteja com ele, que sabia fazer a interpretação correta dos sonhos. Ele informou o rei e este ordenou ao jovem para pedir a interpretação do seu sonho com José. O jovem foi até José e contou a ele o sonho do rei. José respondeu interpretando o sonho: Semeareis durante 7 anos, segundo o costume, e do que colherdes, deixai ficar tudo em suas espigas, exceto o pouco que haveis de consumir. Então virão, depois disso, 7 anos estéreis, que consumirão o que tiverdes colhido, menos o pouco que tiverdes poupado à parte. Depois disso virá um ano, no qual as pessoas serão favorecidas com as chuvas, em que espremerão os frutos de todo tipo, como as uvas e as olivas. O jovem informou ao rei a interpretação do sonho que José disse. O rei gostou de José e de sua sabedoria. Ordenou soltar José para ser membro de sua corte. Ele enviou um homem até a prisão para trazer José. Eles o trouxeram mesmo? Não. José pediu ao enviado do rei para voltar e para pedir ao rei para investigar a história da esposa do ministro para provar sua inocência. Quando o rei perguntou para a esposa do ministro, ela confessou o seu erro e disse que foi ela que pediu para José cometer o pecado com ela e não ele. A verdade prevaleceu e a falsidade foi derrotada. A verdade sempre prevalecerá, Ahmed. José pediu ao rei para designá-lo como ministro da fazenda no lugar do ex-ministro que falecera. O rei atendeu ao pedido de José e o fez casar com a própria esposa do ex-ministro da fazenda. Depois de algum tempo, os irmãos de José chegaram ao Egito, menos Benjamim. Eles foram pedir comida por causa da seca que atingira a região onde moravam. Eles entraram e se prostraram perante José, que os reconheceu, mas seus irmãos não o reconheceram. Ele perguntou sobre a situação e em quantos eles eram. Eles responderam que há mais um irmão que não veio, chamado Benjamim. José atendeu ao pedido deles e forneceu muita comida e pediu para seus empregados recolocarem os produtos trazidos por seus irmãos para a troca. Ele agiu assim para encorajá-los a trazer Benjamim na próxima viagem. Quando chegou a hora da segunda viagem, os irmãos de José pediram ao pai deles, Jacó, para permitir que Benjamim viajasse com eles. Assim teriam mais uma carga de um camelo. Mas Jacó ainda sentia tristeza
pela perda de José, e com Benjamim por perto, fazia com que ele se distraísse. Por isso, ele não concordou, com medo que acontecesse o mesmo que aconteceu com José. E ele ficou firme nessa decisão? Não. Finalmente, depois de um grande esforço, Jacó acabou concordando, depois que seus filhos juraram trazer de volta Benjamim. Os irmãos de José chegaram ao Egito com Benjamim. Quando chegaram perante José, ele informou a Benjamim que era José, o irmão dele, e pediu para que ele ocultasse essa informação. José pensou como poderia impedir a volta de seu irmão Benjamim com os seus outros irmãos. Então, pediu aos seus empregados para que colocassem a ânfora do rei nas bagagens de Benjamim. Passaram-se alguns instantes e um empregado disse: Parem a caravana, vocês são ladrões! Os irmãos de José pararam e um deles perguntou: O que foi que vocês perderam? O funcionário de José disse: Nós perdemos a ânfora do nosso rei. Ele os informou que eles roubaram a ânfora do rei. Vocês sabem que nós não somos ladrões. Todos eles foram para o encontro de José. Este perguntou: qual será o castigo de quem estiver com a ânfora do rei na sua bagagem? O ladrão deve ser dado para o roubado. Assim ele se tornará propriedade deste. José pediu aos seus funcionários para começarem a investigação nas bagagens de seus irmãos, para assim afastar qualquer dúvida. Eles acharam a ânfora na bagagem de Benjamim. Os irmãos de José disseram: Que estranho, se Benjamim roubou um irmão dele, já havia roubado antes dele. José dissimulou aquilo e não se manifestou a eles. Os irmãos tentaram colocar um deles no lugar de Benjamim. Um dos irmãos disse: Excelência, ele é um pai ancião respeitável. Aceita em seu lugar um de nós, porque te consideramos um dos benfeitores. Vovô, José concordou com a proposta deles? Ele não concordou e disse: Deus me perdoe. Não reteremos, senão aquele que roubou a nossa ânfora, porque, do contrário, seríamos injustos. Os irmãos de José voltaram ao pai deles, menos o irmão mais velho, que se comprometeu a não voltar para casa sem a permissão do seu pai. Os irmãos informaram o pai deles, Jacó, sobre o ocorrido. Ele ficou muito triste e os acusou de tentarem se livrar de Benjamim. Seus olhos ficaram brancos de tanto chorar. Ficou cego por José e por seu irmão Benjamim e pediu para que eles buscassem os seus irmãos. Os irmãos voltaram a José com um pouco de cereais e pediram Benjamim em troca dos cereais. José ficou triste e disse: Sabeis acaso o que vocês fizeram contra José e seu irmão? Então você é nosso irmão José? José respondeu: Sou José, e este é meu irmão. Ele se apresentou e seus irmãos ficaram muito surpresos. Ele pediu para levarem uma túnica dele para colocarem sobre os olhos de seu pai, pois com isso ele voltaria a enxergar com a permissão divina. Jacó sentiu o cheiro de seu filho José e disse aos seus filhos presentes: Em verdade, pressinto a presença de José. Por Deus, continuas com a tua velha ilusão? Jogaram a túnica de José sobre seu rosto, e Jacó recuperou a visão na mesma hora. Seus filhos contaram o que aconteceu com José e pediram-lhe para implorar o perdão divino para eles.
O pai Jacó atendeu ao pedido de seus filhos. Jacó, suas esposas e seus filhos chegaram ao Egito. José se juntou aos seus pais e os fez sentarem-se acima de sua cadeira. Eles se prostraram perante ele, como também seus irmãos. José, que a paz esteja com ele, disse: "Ó, meu pai, esta é a interpretação de um sonho passado." Ele morreu e foi enterrado junto ao seu pai Jacó em uma gruta que pertencia a Ibrahim, que a paz esteja com ele. Essa foi mais uma história muito interessante. Eu aprendi muito com elas. Estava cheia de lições. النهاية. Fim.